Nosso relacionamento com Jesus como nosso mestre e nós como seus discípulos, como é que as coisas acontecem. Esse ano é o ano do discipulado na nossa igreja, estamos com várias atividades, projetos acontecendo, muitas programações planejadas. Nós mesmos, nas nossas vidas pessoais, temos nossos projetos pessoais, nossos planos para servir a Deus, aquilo que com nossa vida queremos fazer para ampliar o reino. Mas há coisas que precisam acontecer dentro da gente, que devem acontecer dentro da gente, para que todo o resto seja propiciado, para que haja a possibilidade de que todo o resto aconteça com sentido. E quando a gente, nesse ano, para ao longo deste ano refletirmos da maneira mais abrangente que pudermos, sobre o que significa ser um discípulo de Jesus e ter Jesus como mestre, nós sabemos da importância disso, de como isso ecoa nas nossas mentes e nos nossos corações, para dar sentido ao que fazemos. Para que nós mesmos olhemos para nós e digamos, sim, eu sou um discípulo de Jesus e isto está acontecendo dentro dos critérios que são estabelecidos pela palavra para um discípulo de Jesus viver e agir e fazer com que a sua participação seja uma participação abençoadora em todo o amplo e leque aberto do processo de Deus, com todas as suas alternativas e possibilidades. A gente pode ver isso de duas maneiras, ou a gente vê isso nos evangelhos, vendo ali da própria boca de Cristo, do que Cristo ensinou para os seus discípulos, ou vendo o que aconteceu na experiência dos discípulos. Como os discípulos interpretaram o que é ser um discípulo. Nos evangelhos, que são esses testemunhos, inicialmente orais, durante quase 30 anos orais, verbais, passados das bocas aos ouvidos e depois dos ouvidos às bocas, até que quase 30 anos depois começaram a ser escritos. O que até então, durante quase 3 décadas, foi se passando oralmente, então começou a ser escrito e registrado. E aí temos os 4 evangelhos que de alguma forma registram o que se passou de um para o outro a partir do que Cristo disse, porque assim como Sócrates, Jesus não escreveu nada. Na história da filosofia a gente sabe o que é que Sócrates ensinou por causa de Platão. Platão, com suas obras, é que falou do que Sócrates ensinou. E da mesma forma Jesus não escreveu nada, ele não deixou nada escrito. O que a gente sabe sobre Jesus é o que os seus discípulos dizem, o que eles registraram. E aí, em cima desses testemunhos que temos dos evangelhos, a gente aprende o que Jesus fala sobre ser um discípulo dele. Mas não é só isso. Nós temos também as cartas, e temos esses testemunhos dos discípulos com os discípulos. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, que nos dão o ponto de vista do discípulo sobre o que é ser discípulo e como ele está ensinando outros discípulos a viverem. E num desses escritos, que é a carta que Paulo escreve a Tito, que era um dos seus colaboradores, um dos seus cooperadores, no capítulo 2 da carta de Tito, há uma dessas descrições do processo. Há uma dessas descrições do que deve acontecer dentro de nós e como é que a coisa se desenvolve dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, para que nós nos posicionemos como discípulos de Jesus. É um dos textos em que Paulo não só descreve o que aconteceu com ele no processo de ser discípulo, mas ele está ensinando um cooperador, um colaborador muito próximo seu, uma espécie de discípulo seu, de aprendiz seu, que é Tito, como também foi Timóteo, e que a gente saiba, para esses 3, Paulo escreveu, para esses 2, Paulo escreveu cartas, 2 para Timóteo e 1 para Tito. É para esses que Paulo está descrevendo como é que esse processo se dá, como é que ele, como discípulo,
passou por esse processo que acontece na vida dele, o que ele gostaria que acontecesse na vida de Tito e o que ele gostaria que Tito ensinasse aos seus liderados, à sua igreja, como uma cadeia também de transmissão para que o processo se estenda a outros. E nesse processo, entre os versos 11 e 14, essa é o que a gente chama, nos estudos bíblicos, é o que a gente chama de perícope. É uma palavra arrogante, orgulhosa, cheia de si, perícope, e que significa um trecho com uma ideia completa. Todas as vezes que você pega um trecho no texto bíblico que tem uma ideia completa, aqui começa a ideia e aqui termina, e dá para tirar, e dá para fazer uma conclusão completa daquele trecho, a gente chama isso de perícope ou perícopa. Cada um ali traduz a palavra grega de um jeito. E aí, ou transcreve a palavra grega de um jeito. E aí nós temos assim, neste trecho de Tito, capítulo 2, o apóstolo Paulo dizendo, primeiro, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ponto. A todos os seres humanos, ponto. A graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas, ponto. É a primeira coisa. Segunda coisa, essa mesma graça que nos salva, ela também nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, ponto. Que é a segunda coisa que acontece no processo. Depois, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ponto. É a terceira coisa que acontece no processo. E por fim, a quarta coisa que acontece no processo, a consciência de que Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Ponto. Então você tem esse trecho com essa mensagem em 4 ênfases, essa ideia completa de como é esse processo do discipulado e de como é esse trabalho de Deus conosco, de como é essa ação de Deus em nós e quais são seus resultados e o que deve acontecer. E Paulo era muito feliz nisso, conseguia, quando ele queria ser, ele era muito objetivo. A gente tem escritores que são prolixos demais. Tem uma ideia aqui, mas ele, para explicar essa ideia, ele dá uma volta enorme. Você lê páginas e páginas e páginas e talvez vai conseguir pensar ali 1 ou 2 ênfases no máximo, porque são autores muito prolixos. Mas Paulo não, Paulo é bem objetivo aqui, ele é um autor muito objetivo. Ele diz diretamente aqui, até porque ele está escrevendo uma carta, e as cartas são muito pessoais. E quando a gente escreve cartas, a gente vai diretamente ao assunto quando a gente escreve cartas. Quando escrevia cartas, quando não existe mais carta hoje. A carta foi um processo que durou muito tempo. Hoje ninguém mais escreve carta. A gente escreve e-mail, passa mensagem no WhatsApp. Acho que nem e-mail existe quase mais. Já é outra coisa que também já está ficando para trás. A gente passa mensagem no WhatsApp. A gente está ficando cada vez mais reduzido. Vamos chegar num momento em que um grunhido vai resolver tudo. Mas naquele tempo não. Naquele tempo era carta, né? E eles escreviam carta. E Paulo era muito objetivo com isso. Então é impressionante como ele, de maneira muito objetiva, reduz aqui em 4 afirmações esse processo que dura a vida toda. Que começa em nós, nesse momento em que nos tornamos discípulos de Jesus, e depois vai durar a vida toda, porque é a vida toda que a gente vai aprendendo isso. E crescendo e melhorando, mas é a vida toda. A primeira coisa que ele diz:
A graça se revelou salvadora a todos os homens, ponto. Isto é, fomos salvos pela graça. Jesus veio fazer isso. Somos discípulos de Jesus por causa dessa salvação que Ele nos trouxe. A salvação é pela graça. A graça fez isso. Salvação não é uma coisa que compramos, não é algo que negociamos, é algo que nos é concedido. Por isso ninguém perde salvação. Você não pode perder salvação por causa de algo que você faz ou deixa de fazer, porque você não ganhou a salvação porque merecia. Você não perde salvação porque não merece, porque você não ganhou por merecer. Então, como a salvação depende dos nossos méritos, depende de quem somos, como ela é graça de Deus, é dádiva de Deus, como a gente recebe de Deus algo que Deus nos dá por causa da sua graça, do seu favor e do seu amor por nós, nesse momento em que somos salvos pela graça, temos o que temos em Cristo porque estamos em Cristo. E em Cristo Deus nos deu todas estas coisas. Aqui começa o nosso discipulado. Nós somos discípulos de Jesus não porque conquistamos algo, mas porque Jesus conquistou por nós. Nós somos discípulos de Jesus não porque recebemos algo que merecíamos, mas pelo contrário, porque recebemos algo que não merecíamos. Nós somos discípulos de Jesus porque houve esse momento em que Jesus mudou nossa vida e entrou em nossa vida e nos trouxe essa redenção e esta salvação para sempre. A salvação vem com a garantia de algo dado por Deus. Paulo fala sobre isso quando começa a carta aos Efésios. Ele diz, o Espírito Santo que temos em nós é como um selo que Deus bota. Por isso que não são duas experiências distintas, embora grandes grupos de igrejas pentecostais e de doutrinas pentecostais acreditem nisso, você não tem duas experiências distintas. Não é uma experiência de conversão e outra a experiência de batismo do Espírito Santo. É uma experiência só. Quem recebe a Cristo recebe o Espírito. Quem recebe a Cristo já está sendo batizado pelo Espírito ali, porque ser batizado no Espírito significa que o Espírito Santo passa a fazer parte dele, está habitando nele. E a grande prova de que a pessoa tem o Espírito Santo e tem Cristo é o fruto do Espírito, é a sua vida ética, virtuosa. Não são fatores fenomenais, nem fatores extraordinários, mas é a vida ética que é a prova de que o Espírito Santo habita em nós. É uma experiência só, receber Cristo é receber o Espírito. E é nesse momento em que nós somos transformados em discípulos de Jesus, pela graça. Então, nesse sentido, estamos todos todos no mesmo barco. Ninguém aqui é merecedor. Ninguém conquistou nada. Não há meritocracia no que se refere à salvação. Ao contrário da meritocracia. Nós recebemos de Deus pela graça, pelo favor, pelo amor. Recebemos justamente porque não merecemos. Ele nos ama porque nós precisamos do seu amor. Ele nos alimenta porque precisamos ser alimentados. Ele nos nutre porque precisamos ser nutridos. O amor de Deus funciona dessa forma, a partir da nossa necessidade. E não das nossas vitórias, mas das nossas derrotas. As experiências mais marcantes da graça de Deus não é quando está tudo bem na vida, é quando está tudo mal. As experiências mais marcantes da graça de Deus não é quando estamos rindo de alegria por uma grande vitória alcançada, é quando nós estamos chorando de tristeza por uma grande perda. A pessoa que mais sente a graça de Deus não é aquela que acha que é perfeita, boa, correta, justa. É aquela que sabe que é pecadora, que erra, que cai, que fere-se, que tropeça. São essas que mais sentem e sentem de forma mais concreta a graça de Deus, porque a graça de Deus é esse favor imerecido. Então essa é a primeira coisa que acontece nesse processo do discipulado.
A graça de Deus veio salvadora, ela veio salvadora, ela não veio para se exibir, não veio para fazer show, não veio para causar grandes alardes, ela veio para salvar, ela veio para redimir, ela veio para resolver o problema. A graça de Deus veio salvadora, ponto. É aí que começa tudo. Aí vem a segunda coisa, essa graça, e aí vem o verso seguinte, essa graça que veio para ser salvadora, ela também trabalha conosco para nos ensinar a viver de forma justa, de forma pura. Então não é algo que Deus faz, pronto, está salvo, agora faz o que dá na cabeça que está tudo bem, está tudo em paz. Não. Há um poder transformador nessa graça dadivosa, nessa graça de graça, que quem experimenta de fato essa graça não consegue fugir desse poder transformador, porque ele está inerente a essa ação de Deus. Só que é diferente. Eu não sou mais justo, puro e bom por medo do inferno. Pouco ligo para o inferno. Nem penso, nem lembro que inferno existe. Não é essa a minha preocupação. O problema é que agora eu sou bom, justo e faço bem porque eu quero. Porque essa ação da graça de Deus em mim me faz querer ser bom. Me faz querer ser puro. É diferente. Eu não faço por medo do pastor, por medo da liderança da igreja, por medo de ser punido, por medo de perder o emprego, por medo de ficar sem dinheiro. Eu faço porque eu quero. Me faz bem ser bom. Me faz bem fazer o bem, me dá prazer. Porque nessa ação da graça, o coração é transformado e você começa a ter prazer com as coisas boas. E começa a ter desprazer com as coisas ruins. Da mesma forma, na mesma proporção, ofender uma pessoa passa a ser intragável para você, você não dorme em paz, machucar alguém, você explorar alguém, oprimir alguém, fazer mal a alguém, ser injusto ou ser impuro nas ações e nos pensamentos, começa a fazer mal, porque já não é mais seu. Então tem alguma coisa que deixou de acontecer quando uma pessoa que teoricamente é discípulo de Jesus não se sente mal quando, por exemplo, faz maledicência quando alguém, quando, por exemplo, ofende uma pessoa e acha que está tendo vantagem. Tem alguma coisa errada deu, foi um curto-circuito que deu aí, então não tem nada ali, ainda não. Porque o problema é a transformação interior. Paulo diz o seguinte, a graça se manifesta a nós salvadora e no momento em que o processo começa, ela começa essa ação por dentro, em que muda a mente e muda o coração. Muda o prazer, muda a satisfação. Muda a maneira de ver o mundo, muda a maneira de ver as pessoas. Não é assim, mas vai mudando. Se não está mudando, não está acontecendo nada. Se não está mudando, não é discípulo. Se não está mudando, não conheceu a graça. Quer um exemplo? Eu vivo dizendo isso aqui, falo de novo. Quando você se nega a perdoar, por exemplo. Quem não consegue perdoar é porque não conheceu o perdão de Deus, não foi perdoado. Isso está muito claro no que Jesus diz no Pai Nosso, na parábola do credor incompassivo. Não vai ser. Quem não consegue ser misericordioso, quem não sentiu uma tristeza profunda com uma bomba que cai numa escola com 150 meninas, ou acha que isso faz parte do projeto de Deus, está precisando conhecer o Evangelho. Está precisando conhecer perdão. Está precisando entender o que é graça. Então é por dentro que acontece a coisa. É por dentro que acontece a coisa. Quem fica dizendo, se eu tivesse uma janelinha no céu para ver essa gente arder no inferno, tem alguma coisa acontecendo nesse coração que não devia estar lá. Está faltando o essencial. Porque a gente começa a ser justo e bom e puro e benevolente, a sofrer com o sofrimento do outro, e a ser solidário.
Se não acontece, não está tendo processo. Então, a graça de Deus se manifesta a nós de maneira salvadora, ponto, sabe? Não se preocupe mais com o que vai acontecer com você depois da morte. O que vai acontecer com você depois da morte não é mais problema seu, agora é problema de Deus. Ele deu as garantias. Então não precisa se preocupar com você, não precisa ficar com medo de não ser perdoado. Deus já perdoou você. Cristo já pagou isso na cruz, Ele já pagou isso na cruz, você não precisa pagar mais nada. Se tiver pastor cobrando dízimo de você para você ser perdoado, manda esse pastor cantar noutra freguesia. E esquece, vira essa página, esquece, desliga aquele cara, apaga. Assim como você se desfaz de um alimento que fez mal para você e fez você vomitar, não vai mais comer aquilo, deixa de comer aquilo que deixa de fazer mal para você. Que líder que fala em nome do Evangelho, que dá a intenção de falar e de sugerir que você compra perdão, compra lugar no céu, por favor, não tem condição. Não tem como dar credibilidade a uma pessoa dessa. Aí você esquece, vira a página, deixa para lá. Tá bom, ele pode falar o que ele quiser. Eu é que me nego a ouvir. As pessoas podem falar o que quiserem, eu é que me nego a ouvir. Então a graça de Deus se manifestou salvadora, ponto. Jesus já resolveu seu problema na cruz, você está salvo, ponto. Graça de Deus, não por sua causa, graça de Deus. Segundo, essa graça, ela não salva só você. Ela vai mudando você por dentro. Então, um dos sinais de que você está salvo e tem essa graça operando você, é o que você está fazendo. É o que você está pensando, é como você está se posicionando. É isso que vai mostrar. E aí Paulo diz, olha, essa graça ensina. É um processo. Ela ensina a gente começar a ver o mundo com os olhos de Cristo. A ver as pessoas com os olhos de Cristo. E a nos perguntarmos, Jesus reagiria assim? Jesus diria isso? Jesus trataria desse jeito? Porque essa graça vai ensinando, vai lapidando. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, ninguém vive nesse mundo sem esperança. Não tem como viver sem utopias e sem esperança. A utopia é uma das coisas mais fundamentais e importantes para a vida, para nos manter adiante. Ora, você quer algo mais utópico do que o Sermão do Monte? O Sermão do Monte, utópico do início ao fim. Onde é que você já viu aquilo que está no Sermão do Monte se realizar em qualquer sociedade de maneira plena? Onde é que você vê o Sermão do Monte acontecendo em algum país de maneira plena? Onde é que você vê o Sermão do Monte concretizado de maneira plena na vida das pessoas? Não! Claro que não. É uma utopia. É um sonho utópico. É algo que Deus quer fazer. O reino de Deus é utópico. É um ponto lá na frente para o qual a gente está caminhando. Só que se a gente não tiver esse ponto lá na frente, a gente não caminha. Se a gente não for vendo que essa utopia de um mundo perfeito, do reino de Deus plenamente justo, acontecendo parcialmente na sociedade e na vida das pessoas, quem é que consegue caminhar sem esperança? Qualquer torturador, na época das torturas aqui, sabia disso. Pegava o cara que estava sendo torturado, isso está lá no filme, no livro 1984, que fala sobre essa grande ditadura imposta e que as pessoas eram torturadas. O cara pega o torturador ensinando a torturar. O torturador ensinando a torturar, ele diz o seguinte, olha, você vai fazendo a pessoa sofrer. Vai fazendo sofrer. Mas não deixe ela perder a esperança de que ela pode sair de lá. Porque se ela perder a esperança de que pode sair de lá, ela não conta mais nada, não fala mais nada, não diz mais nada. Então faça ela sofrer, mas sempre dando a esperança de que ela pode sair de lá viva. Qualquer torturador sabe disso. Da importância fundamental
que a esperança, que a utopia tem para a vida das pessoas. Então é disso que Paulo está falando agora. Trouxe a graça e a salvação, ponto. Essa graça e essa salvação começa a trabalhar com a gente e vai afinando a gente. Não estou falando de obesidade. Vai afinando o caráter da gente. E terceiro, mantém os nossos olhos na esperança do que Cristo vai fazer lá na frente. O mundo é injusto, mas nós temos uma utopia de um reino que é justo. E vai chegar um momento lá na frente, quando tudo estiver sob o controle do Senhor, em que nós teremos a plenitude da justiça. Essa é a utopia, essa é a esperança. É disso que o Sermão do Monte fala. De você dar outra face, andar a segunda milha, tudo utopia. Mas é a utopia que faz a gente andar e dizer, não, tem que começar em algum lugar, então que comece comigo. Eu primeiro vou dar outra face. Eu primeiro vou caminhar a segunda milha. Eu não preciso esperar que o mundo inteiro dê a segunda face, ou ande a segunda milha, ou dê a outra face, mas começa comigo. Esse é o poder da utopia e da esperança. Por isso Paulo diz, olha, a terceira coisa que a graça faz no coração do discípulo é nutrir essa esperança e essa utopia de uma justiça plena de Deus que um dia vai imperar, porque se a gente não confiar nisso, ninguém consegue mais andar. Se você olha para o mundo que você tem aí, olha para as pessoas que estão aí, olha para as estruturas que estão aí, e não tiver uma esperança, uma utopia lá na frente, de uma justiça perfeita de Deus, de uma bondade perfeita de Deus, e que isso vai mudando os corações e as vidas, ninguém consegue andar, você é massacrado pela realidade. Como é que você consegue respirar sem esperança? Você só vai dormir cada dia na esperança de que vai acordar no dia seguinte. Por isso que é muito certo isso, olha, se um dia alguém chegar para você e disser, olhe aqui nessa máquina e você vai ver como é que vai ser o seu dia amanhã, eu digo, não olhe. Para que você pelo menos tenha a sua última noite em paz. Agora, se você olha e descobre que vai morrer no dia seguinte, quem é que dorme mais em paz? E aí você perdeu a oportunidade de dormir em paz a última noite vivo que você vai estar. Entendeu? A gente não sabe. Quando você vai dormir, você só vai dormir em paz porque tem a esperança de que no dia seguinte você vai acordar. Porque se tirarem essa esperança de você, acabou a paz para dormir. É disso que Paulo está falando. A graça nos dá essa esperança, essa utopia desse mundo perfeito que está lá na frente, esse mundo do Sermão do Monte, para o qual a gente olha e usa essa utopia, usa essa esperança para movimentarmos as nossas ações e a nossa maneira de viver aqui. E por fim, então a graça se manifesta a nós, salvadora, ponto. Essa graça trabalha em nós para que nós tenhamos uma vida ética, virtuosa, de justiça, de pureza, de bondade. Faz parte do processo. Se não tem isso, não teve lá. E terceiro, essa graça produz em nós uma esperança, uma utopia, um olhar para o horizonte que faz a gente caminhar para frente, que faz a gente andar, que faz a gente trabalhar, faz a gente servir e faz a gente tentar ser o melhor que podemos. E a última coisa, essa graça foi revelada a vocês, para que vocês se dediquem a fazer boas obras. Ele se entregou por nós, para nos redimir, para que nós sejamos seu povo. Para quê? Dedicado a fazer boas obras, que é a grande identidade de ser povo de Deus, é fazer boas obras.
Não tem outra. Deus chamou vocês, Jesus morreu por vocês, Deus está fazendo tudo isso com vocês e os reúne para serem um povo dele. Para quê? Para dizer, sou povo de Deus e ficar se exaltando por ser povo de Deus? Não, povo de Deus é o povo que faz o que Deus faria. E o que Deus faria são manifestações de amor, de boas obras, de fazer o bem. E é por isso que Paulo fecha desse jeito. Olha, tudo isso aconteceu para que vocês fizessem parte desse povo que se identifica com Deus por fazer o bem, por fazer obras boas, por ter uma prática de fazer boas coisas, por fazer o bem às pessoas, de maneira objetiva, prática, metódica, como filosofia e praxis de vida. Como se nós disséssemos o seguinte: eu estou vivo ainda e a única coisa que justifica eu estar vivo ainda é fazer o bem para as pessoas. Ou eu tive um monte de bênçãos que eu não merecia e Deus me deu essas bênçãos a partir da salvação que tenho. E a única maneira que eu tenho de fazer isso ter sentido é fazer bem às pessoas. O Senhor me conserva e me conserva até aqui, me deu diversas oportunidades na vida e eu tenho o que tenho agora, e a única coisa que dá sentido a isso é fazer o bem às pessoas. É nessa conclusão que o apóstolo Paulo chega, nesse grande processo que o Evangelho realiza em nossa vida. A graça se manifesta salvadora, estamos salvos. A graça vai transformando a gente, melhorando a gente, fazendo a gente ser gente boa, gente justa, gente pura. A graça nos dá essa esperança, essa utopia de vida, para que a gente tenha um horizonte para olhar. E a graça nos dá um sentido de vida. O sentido de vida é abençoar os outros e fazer bem aos outros. Uma mensagem puramente evangélica e puramente paulina. Nem o Evangelho, nem Paulo terão outro assunto a não ser isso. Ser discípulo de Jesus é ter essas marcas definindo a sua caminhada seguindo o Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Diante disso, que nós possamos dizer ao Senhor: ajuda-nos a que sejamos esses discípulos do Senhor Jesus Cristo, e que Ele nos ajude. Amém.